Em Gênesis 1 e 2, nós temos o relato da criação. E a primeira afirmação que nos é trazida é que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação ela costuma gerar algumas dúvidas, como, por exemplo, Deus já estava antes de tudo? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? E quem é Deus? Então são justamente essas perguntas que nós vamos tratar no vídeo de hoje. E se você está se perguntando se Deus criou tudo? Sim, Deus criou tudo. E como eu cheguei nessa conclusão, você vai descobrir se vier comigo até o final. Opa, tudo bem, meu querido? Silvestre por aqui. Hoje nós vamos começar o nosso estudo de Gênesis a Apocalipse. E como não poderia ser diferente, nós vamos tratar desde o princípio, a criação. Em Gênesis 1 e 2, nós temos o relato de como Deus criou tudo que vemos hoje. Em outras palavras, de como ele criou o mundo e tudo que nele há. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos tratar de uma dúvida que ela é recorrente. E eu acredito que você já deva ter ouvido essa dúvida ou até mesmo feito essa indagação, que é a seguinte: se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Esse tipo de pergunta acontece porque a primeira afirmação que nós temos da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que Deus já estava lá. É isso que ela nos afirma. Mas para algumas pessoas, elas ouvirem a resposta de que Deus não foi criado, ele já estava lá, ele simplesmente já existia, não responde às suas perguntas mais profundas. Claro, se isso para você é o suficiente, parabéns, Deus se agrada disso. E pelo incrível que pareça, essa não é uma pergunta que não tem uma resposta lógica. As pessoas podem não querer aceitá-la, mas ela tem uma resposta. Então, antes de começarmos a entrar nos pontos quem é Deus e por que ele nos criou, que são o foco de Gênesis 1 e 2, vamos responder essa dúvida? Veja, alguém que chegou nesse tipo de pergunta o faz porque está utilizando a lógica que ela utiliza no dia a dia para tentar entender o processo de criação, para tentar entender Deus. E isso pode levar a conclusões erradas. Pense comigo numa demonstração prática desse tipo de lógica. Se eu preciso ler um livro, eu vou até a livraria e compro o livro. Mas para o livro estar ali, alguma empresa teve que imprimi-lo. Para que essa empresa pudesse imprimir o livro, primeiro eles tiveram que ir atrás do papel. Para que o papel fosse extraído, alguém teve que ir atrás das matérias-primas, ou seja, da árvore, e cortá-la. Então, a gente tem que a lógica, na realidade, e que é aplicada em tudo na nossa vida, esse tipo de lógica se chama causa e consequência. Eu primeiro atuo no início com alguma causa e que no final me gera uma consequência. E tudo no mundo finito é regido dessa forma. Se eu preciso ir para algum lugar, antes eu tenho que me deslocar até aquele local. Ou seja, eu tive primeiro uma ação para depois chegar na minha conclusão, na minha consequência. Agora, se tentamos aplicar essa lógica que rege os casos finitos, né? Que rege casos que têm princípio e fim, para o processo de criação, ou seja, em cima de Deus, a gente vai chegar na seguinte conclusão: que para que Deus criasse o mundo, alguém tinha que criar Deus. Então a gente chega na conclusão que existia um Deus maior, alguém que criou Deus. Só que para criar esse Deus maior, foi necessário um Deus maior ainda para criar ele. E assim a gente vai para um processo infinito. Porque sempre que há necessidade de um ponto de criação, nós precisamos de alguém que criou aquele ponto de criação. Então, se a gente aplicar essa lógica dessa forma, a gente teria um processo infinito, onde o começo a gente não consegue enxergar, porque sempre teria alguém atrás. Só que isso é impossível, porque se a gente tem um processo que ele é infinito, para trás no caso, né? Ou seja, não temos um começo, decorreria um tempo infinito até chegar ao presente, que é hoje. E isso não é possível, porque não tem como a gente decorrer um tempo infinito até o hoje. E com isso a gente consegue concluir que nós precisamos de um Criador que seja eterno, ou seja, que não teve nem começo e não tem fim, e que seja transcendente, ou seja, ele não faça parte da sua criação.
Outro ponto que complementa essa conclusão é a complexidade da criação. Imagine que você e um amigo estão andando por uma floresta que possui todos os minerais e matérias-primas que são necessárias para criar tudo que a gente tem no mundo hoje em dia. E você e seu amigo estão andando e pelo meio do caminho vocês acham um celular. Esse seu amigo ele chega e vira para você e fala: olha, esse celular está aqui foi porque ele passou por mais de 1 bilhão de anos, por processos inimagináveis, processos sem nenhuma fiscalização ou observação, e no final disso tudo surgiu o celular. Você acreditaria nele? Não, né? Nem eu. Mas imagine se você trocasse o celular pelo ser humano. O ser humano ele é 1 milhão de vezes mais complexo que um celular. Por que se torna mais crível se a gente colocar dessa forma? A grande realidade é que tanto esse ponto de argumentação lógica quanto o ponto anterior, eles só são aceitos de fato se nós queremos aceitá-los. E como o ponto anterior, esse nos demonstra que o nosso Criador, ele também precisa ser um Criador inteligente com uma finalidade. Não tem como você imaginar que o processo de criação foi feito ao acaso. Isso seria loucura. Certo, chegamos até aqui, então você deve estar falando: ok, existe um Criador, mas por que esse Criador seria o da Bíblia? E para responder essa pergunta sua, eu vou pegar um pouco agora da história. Veja, segundo a historicidade, a Bíblia ela é o único livro que nos apresenta um Criador que de fato atende todas as nossas premissas lógicas anteriores. A Bíblia é o único livro que nos apresenta um Criador que é eterno, transcendente e inteligente. E é claro, a Bíblia vai muito mais além do que isso, né? A Bíblia nos apresenta o Criador por completo, mas calma, a gente vai chegar naquele ponto ainda, nesse ponto ainda. A Bíblia é o único livro que nos apresenta um Criador que atende tudo isso. Na história, nós vamos encontrar na mitologia de diversas culturas e povos que os deuses deles sempre eram criaturas do universo, criaturas do meio natural. Só que como a gente já falou lá no início, o universo teve um início e vai ter um fim. Ele está caminhando para o fim. Isso é comprovado cientificamente. O universo continua se expandindo e a expansão dele tende a tornar as coisas mais caóticas, ou seja, chegar a uma destruição final. Então, quando a gente olha nisso, o universo ele não pode ser eterno, porque ele não atende à premissa de já ter sempre existido e continuar existindo. Logo, os deuses dessas outras mitologias não podem ser verdadeiros. E a Bíblia é o único que nos apresenta, é o único livro que nos apresenta um Deus que atende justamente essa questão. E ela vai muito mais além. A Bíblia, ela nos apresenta o único Deus verdadeiro. O único Deus que atende todas as nossas premissas lógicas e supera todas elas. E vai muito mais além do que tudo isso. Em Gênesis 1 e Gênesis 2, nós temos uma pequena parte da revelação de quem Deus é. Porque a palavra vai nos revelar o Deus verdadeiro conforme Ele quer se revelar a nós. E nós vamos ver que as suas características e o seu entendimento é muito mais profundo do que aquilo que nós possamos vir a entender algum dia. A palavra de Deus vai falar que nós vamos ter o entendimento completo somente na glorificação, ou seja, somente quando Jesus voltar. Mas com aquilo que nos foi dado aqui hoje, e olhando para Gênesis 1 e 2 em específico, a gente consegue compreender várias coisas. A partir do primeiro dia da criação, nós já temos uma demonstração de quem Deus é. Ele já demonstra o seu caráter no primeiro dia. Quando ele cria a luz e define a luz como boa, ele está determinando que tudo aquilo que é luz é bom. E ele ainda faz a separação entre luz e trevas. Isso vai me lembrar de Jesus dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que não devemos ter trevas em nós. Por isso que o Senhor faz a separação entre luz e trevas. Com isso ele determina o que é santo e puro. Santo e puro é aquilo que não há trevas nele. No segundo dia nós vamos ter a determinação da onisciência de Deus. Ou seja, quando ele faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima, ele está discernindo e planejando para que o mundo sirva para um propósito, para que ele tenha um ciclo de funcionamento, para que tudo que nele há seja organizado.
Isso nos demonstra a sabedoria do Senhor. Em Provérbios nós vamos ver que a sabedoria estava lá com o Senhor quando ele estava o criando, quando ele estava criando o mundo. De fato, nós vamos ver que o Senhor tem todo o conhecimento. Do terceiro ao quinto dia, nós vamos ver que o Senhor ele cria uma base para que a vida seja sustentada na terra. Na verdade, do quinto ao sexto, se a gente não pegar a parte do homem ainda, a gente está falando somente da criação dos animais e da criação dos ciclos das estações. Isso tudo é demandado para que o mundo tenha uma sustentabilidade da vida. E com isso Deus demonstra a sua fidelidade, demonstra a sua bondade para que o mundo tenha frutos de vida e frutifique em vida. E aí ele chega no sexto dia e cria o homem à sua imagem e semelhança. Essa criação ela é tão perfeita que o homem ele é feito com características que emanam do próprio Deus. Obviamente não todas, mas essas características nos são dadas para que nós sejamos semelhantes ao nosso Criador. E com isso nós conseguimos perceber o amor de Deus. Nós conseguimos perceber a sua bondade, a sua fidelidade, a sua compaixão para conosco. Um ser que ele criou para se relacionar com ele, um ser que ele deu autoridade e deu livre-arbítrio para que pudesse decidir se ele queria ou não se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Um ser que foi criado à sua imagem, foi criado como coroa da criação. Esse ser somos nós. Nós, tanto os homens quanto as mulheres que foram criadas iguais a nós, fomos feitos para nos relacionar com Deus. E era isso que ele queria desde o princípio. Mas Deus sabia que nós íamos desobedecê-lo. E mesmo assim ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a escolha de poder escolher se queríamos nos relacionar com ele ou não. Infelizmente Adão pecou. Adão e Eva pecaram e erraram. E foram expulsos do paraíso. Mas você entende que Deus, que é um ser onisciente e é um ser onipotente, porque do absoluto nada, pelo poder da sua palavra, Deus fez surgir tudo. Com isso a gente consegue ver que Deus ele já tinha conhecimento de que nós íamos pecar contra ele, que nós íamos nos rebeliar contra ele. E mesmo assim ele escolheu continuar com o plano, porque ele tinha uma finalidade. E ele tem uma finalidade, ele tem um propósito para cada um de nós. Ou seja, cada um de nós foi criado com um certo propósito, segundo a vontade do nosso Deus. E isso é para nos dar uma paz e uma alegria sem precedentes. Saber que o Deus Criador de tudo o que vemos agora, o Deus Criador de tudo aquilo que tu possa pensar, ele se importa comigo e com você, a ponto de nos dar um propósito e uma finalidade para o qual nós fomos criados, a ponto de nos fazer úteis e servos e amigos seus. E eu estou certo de que Deus não mudou, porque ele é imutável. E o seu amor por nós não se desfez. Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com ele em espírito e em verdade, em amor verdadeiro e não por coação. E por causa disso ele nos deu o seu único filho para morrer por nós, para que o nosso relacionamento com ele fosse restaurado. Então nós vemos um Deus que é poderoso, que é tremendo, que é criador dos céus e da terra e que quer se relacionar comigo e contigo. Eu te convido a colocar a tua fé nesse Deus, assim como eu deposito a minha fé nesse Deus. Porque não há Deus maior do que esse. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler para você um trecho de Romanos 8, do versículo 38 ao 39, que diz assim: Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Pense nisso. Pense nesse Deus maravilhoso que te fez com um propósito, não por acaso. Busque esse Deus. Busque Ele com fé de que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E esteja certo de que Ele vai te responder. Ele vai falar com você e Ele vai tocar no seu coração. E Ele tem um propósito especial para a sua vida. O vídeo de hoje era isso que eu tinha para passar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser assistir mais algum vídeo nosso, tem um vídeo bem aqui no card, aqui em cima. Dá um pulo lá, dá uma assistida. Também é uma palavra que é muito importante para as nossas vidas. No mais é isso. Fique com Deus e que Deus te abençoe.